Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Nós estamos aqui nos estúdios da Missão Maria de Nazaré para levar até a sua casa a Palavra de Deus, a semente do Evangelho, para entrar dentro do seu coração, crescer e dar bons frutos. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, se instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus para nós hoje está em João, no capítulo 3, nos versículos 13 ao 18. No capítulo 3, versículos 13 ao 18. A palavra diz assim: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de hoje é talvez uma palavra que seja o centro, o núcleo de todo o Evangelho, né? Podemos dizer do Evangelho de São João, de um modo especial, mas talvez de toda a Sagrada Escritura. Tamanha a importância desse Evangelho, de um modo especial, o versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É como se fosse um resumo de todo o plano salvífico de Deus. Então Deus amou o mundo. Cristo veio ao mundo, Filho de Deus, por causa do amor do Pai. Deus amou o mundo de tal modo que enviou o seu próprio Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes, o Evangelho começa no versículo 13. E é importante nós entendermos o contexto de toda a situação, até que Jesus pudesse falar justamente dessa passagem que resume todo o Evangelho. O versículo 13 diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, aqui Jesus vai falar justamente de onde ele veio, né? Jesus veio do céu, do reino do céu. Certa vez ele disse para Pilatos, né? O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus anjos iriam aqui e resolveriam a situação, né? Então, Jesus, ele diz que o reino dele é do céu. Jesus veio do céu. Ou seja, ele que veio, que desceu do céu, também subirá para o céu. E ele diz que, como Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, aqui ele já vai então dizer como será essa sua elevação. Cristo veio, né, veio de Deus, veio do céu, né, ele se fez como nós, para poder nos elevar. É como se pudéssemos dizer, Deus se fez homem para que Deus se humanizou para que o homem pudesse se divinizar. Então essa dinâmica da salvação é Deus que vem resgatar o seu povo. Mas aí agora ele faz uma alusão à cruz, que Jesus diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem. Vamos entender isso aqui então. Moisés levantou uma serpente no deserto. Para qual finalidade? As pessoas tinham pecado contra Deus no deserto, depois de terem saído da terra prometida, atravessado o Mar Vermelho, estavam pecando contra Deus, a idolatria, murmurando, né, em relação ao plano salvífico de Deus, né, falando que preferiam ser escravos no deserto do que padecer ali, escravos no Egito do que padecerem no deserto. Deus enviou então serpentes, e Moisés então fez uma serpente de bronze, né, uma imagem, e ele
disse que Deus fez uma promessa que assim que a serpente fosse levada, todos aqueles que tivessem sido picados pelas serpentes venenosas e olhassem para aquela serpente que Moisés iria levar, seriam curados. E é interessante porque às vezes nós ouvimos algumas críticas em relação às imagens, na verdade. Ou seja, Deus não rejeita as imagens, está lá em Deuteronômio, né? É um dos mandamentos da lei de Deus. Porém, o próprio Deus pediu para que fosse feita imagem. A imagem, por exemplo, dos querubins do templo, né? Um em cada canto. A imagem, por exemplo, da serpente, quem olhasse para ela seria curado. O próprio Cristo está colocando aqui. Então, se a serpente de bronze era usada para uma tal veneração, para receber a cura, muito mais a cruz de Cristo, né? Porque ele levou toda essa realidade à perfeição. Então aqui ele faz uma comparação com aquela serpente que foi levada no deserto para curar as pessoas envenenadas. Ou seja, a cruz será elevada para que aqueles que contemplarem a cruz sejam curados do veneno do pecado. E é muito interessante entendermos isso. O pecado, ele é como que algo venenoso, ou seja, envenenou a nossa humanidade. O pecado envenenou a nossa humanidade. O pecado veio justamente de uma serpente lá do paraíso. Então, o veneno daquela serpente é o pecado, que corrompeu toda a humanidade. A consequência do pecado, que é a concupiscência, é como um veneno que corrompeu, que está, né, na nossa realidade espiritual, na vida de todo ser humano. É a humanidade decaída. Portanto, aqueles que olharem para a cruz, Cristo está dizendo isso, né? Aquele que, como Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, para que sejam curados aqueles que forem envenenados, assim deve ser levantado o Filho do Homem, no madeiro, né? Na cruz, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Né? Ou seja, se o fruto da árvore, né, do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele fruto serviu para corromper a humanidade, ou seja, envenenou a humanidade. O fruto de outra árvore, que é a cruz, né, desse madeiro, que é o próprio Cristo, o coração de Cristo, este fruto salvará, curará, libertará de todo mal a humanidade envenenada pelo pecado. Portanto, é fundamental que entendamos que a cruz de Cristo é redenção, é cura, é libertação, é salvação para o povo que foi envenenado pelo pecado. Portanto, se olharmos para a cruz, e este é o mistério dos santos, o mistério dos santos é que, olhando para a cruz, eles iam se purificando, se transformando. Olhavam para as suas feridas, olhavam para as suas dores, os seus flagelos, mas quando eles olhavam para a cruz, tudo aquilo caiu por terra, tudo aquilo parecia pequeno demais. É interessante isso, porque veja bem, quando nós nos deparamos, olhamos só para a nossa ferida, para a nossa dor, para as nossas lutas, nós tendemos a maximizar, a olhar e achar que nós sofremos demais. Mas como olhamos para alguém que sofreu mais do que nós, tudo aquilo que nós achamos que passamos, sofrimento que temos, parece pequeno. Eu vivi uma experiência assim, quando eu era missionário em São Luís do Maranhão. Durante 3 anos eu atendia toda semana os acolhidos da comunidade terapêutica da Fraternidade do Caminho. Toda sexta-feira, e era terapêutico para mim. É mais interessante. Eu, como psicólogo, ia atendê-los, mas recebi um acompanhamento terapêutico, acabava que era eu, porque eu, depois de toda semana de luta, de batalha, de suor, de lágrima, sexta-feira à tarde eu os atendia e vi que o sofrimento deles era abundantemente maior do que o meu. E aquilo, de alguma forma, fazia com que os meus problemas se tornassem pequenos demais. Quando eu olhava para os problemas deles e atendia todos eles, e aí eu olhava para os meus depois e aquilo parecia muito pequeno. Agora imagine só, olhando para a cruz de Cristo. Essa é a recomendação de todos os santos. Olhando para a cruz, olhando para o crucificado, eles viam que o sofrimento deles era pequeno demais. E entendiam que aquele sofrimento de Cristo
era para a sua própria redenção. E por isso o seu sofrimento deve ser para a redenção de outros também. Esse é o sentido, meus irmãos, da cruz do Senhor, dessa elevação que o próprio Cristo fala, assim como, fazendo uma comparação, assim como a serpente foi elevada no deserto e foi levada com o propósito de curar, de libertar o povo envenenado, assim também o Cristo crucificado, elevado no madeiro, é para a libertação de um povo ferido, a libertação do povo envenenado pelo pecado. Estamos como que no deserto de novo, meus irmãos. Essa é a verdade. Estamos nesse vale de lágrimas, como diz a oração da Salve Rainha. Este deserto em que nós estamos é a vida nesse mundo que passa, porque o nosso caminho é para a terra prometida, é para o reino de Deus, para a vida eterna. Daqui a pouco nós voltamos com mais programa Palavra Viva para darmos continuidade nessa meditação. Não sai daí. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Olá, meu irmão, minha irmã, quero fazer um convite especial para você. Nos dias 17 e 18 de setembro, nós teremos aqui na Comunidade Missão Maria de Nazaré o segundo módulo do Aprofundamento Amor Fecundo. O Aprofundamento Amor Fecundo é um retiro de formação humana pautado na teologia do corpo do Papa João Paulo II. Aí você pode se perguntar, não fiz o primeiro módulo, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Você pode participar conosco, são módulos independentes e o tema é Chamados ao Amor. É um tema voltado a tratar de assuntos do nosso tempo, da nossa realidade, que afetam a dimensão da nossa vida humana. Portanto, não fique de fora, participe, é para avançar para águas mais profundas, é alimento sólido para quem já caminha na fé. Participe conosco, Aprofundamento Amor Fecundo, dias 17 e 18 de setembro. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva. Estamos meditando o Evangelho de São João, no capítulo 3, nos versículos 13 ao 18. E este Evangelho é muito especial para nós na Missão Maria de Nazaré, porque é o Evangelho do nosso carisma. A passagem do Evangelho do nosso carisma é João 3, que é justamente o encontro de Jesus com Nicodemos. O nosso carisma está aqui situado entre os versículos 1 e 8, que fala da vida nova, né, do nascer de novo. Porém, essa leitura que nós estamos fazendo aqui está dentro do contexto do encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos saiu de noite, foi se encontrar com Jesus para entender como que pode o homem fazer tantos milagres, falar tantas maravilhas, só pode ser alguém vindo de Deus. Jesus então diz a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Jesus então foi explicar que da carne, carne que nasceu do Espírito, é Espírito. E aí então ele diz sobre essa realidade da cruz, né, que já faz uma primeira alusão aqui no Evangelho de São João, a primeira alusão
à cruz, dizendo que ele também, assim como a serpente foi levada no deserto, assim ele também será elevado no madeiro para curar os feridos, não pelo veneno da serpente, mas pelo veneno do pecado. Porque o que nasceu da carne é carne. O que envenena a carne é algo material, mas existe algo que é espiritual. E é para isso que o Senhor veio nos redimir. Mas voltando à palavra, no versículo 16 eu disse que aqui está o núcleo do Evangelho. Olha que poderosa é essa palavra de João 3,16, Com efeito, de tal modo, ou seja, tamanho foi o amor de Deus com o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já disse aqui algumas vezes no programa Palavra Viva que Jesus veio ao mundo para ensinar duas coisas. Basicamente, fala assim, em resumo, o que Jesus veio ensinar? Entre tantas e tantas coisas, poderíamos resumir em duas. Jesus veio ensinar o amor, em resumo, o amor, levar o ser humano a compreender a plenitude do que é o amor. E também veio falar do reino de Deus. Então, várias parábolas de Jesus foram para falar do reino de Deus, várias parábolas e ensinamentos de Jesus foram para falar do amor, da vivência do amor, a Deus, a todas as coisas, ao próximo, enfim, a vivência do amor. E é interessante por quê? Porque é a vivência do amor que é o meio para alcançarmos o fim, que é o reino de Deus. Então, ou seja, é como se Jesus dissesse, buscai o reino de Deus, o reino de Deus virá. Nós esperamos por ele, nós cremos nele, mas como crer e esperar pelo reino? Vivendo já aqui o amor. O amor é o meio que nos santifica para podermos então gozarmos eternamente da presença de Deus, que é o reino dos céus, o reino de Deus. Agora, olha que interessante. Para quem é o reino? Para aqueles que crerem no Filho do Homem, para aqueles que crerem em Cristo. Então, quando nós ouvimos Jesus falar do amor, quando ouvimos os seus mandamentos, aquilo que ele nos ensina, quem crê, e não é crer dizendo só com a boca, eu creio em Jesus, não. É ter uma vida como de quem crê, como de quem acredita. Levar uma vida como de alguém que tem fé, de que espera por essa eternidade. Então, o reino de Deus é o nosso destino, é a promessa de Deus para nós. E Jesus continua, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho único de Deus. E aqui é muito importante entendermos isso. O princípio aqui é o princípio da liberdade. Não pode haver amor sem liberdade. Muita gente pergunta, mas se Deus é bom, por que o inferno existe, por exemplo? Deus criou o inferno. Não foi Deus que criou o inferno. O inferno é o lugar para aqueles que não querem Deus. Diante da liberdade que Deus nos dá, de buscá-lo ou não, existe uma consequência. Toda atitude, toda decisão tem uma consequência. E é importante termos essa maturidade. A maturidade de sabermos tomar decisões e assumir consequências. Isso é muito importante. Viu? E aqui pegando até fazendo um parêntese, isso se aplica a tudo na nossa vida. Nós precisamos aprender a ser pessoas maduras. O que é ser uma pessoa madura? Em tantas outras coisas, é tomar decisões livremente e assumir as consequências dessas decisões. Por exemplo, eu tomei a decisão de ser missionário. Isso tem consequências. Então, se eu ficar murmurando pelas consequências, é sinal de imaturidade. É sinal de que eu não entendi o propósito da minha decisão. Então, tomar uma decisão, por exemplo, eu quero passar em medicina, quero estudar medicina. Eu preciso saber que esta decisão tem consequências. Consequências de, às vezes, noites de estudo e de muito esforço, etc. Então, toda decisão, por exemplo, eu tomei a decisão de ter muitos filhos. Isso tem consequências. Então, maturidade implica em ter, primeiro, a consciência da decisão que eu vou tomar e assumir as consequências dessa decisão. Toda decisão tem consequências. Positivas, negativas, mais tranquilas ou mais exigentes.
Então, a decisão de seguir a Cristo tem consequência. E eu digo mais, essa é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. É a mais importante porque ela vai para além dessa vida. A medicina é para essa vida. Até o ter filhos é para essa vida. O casar ou não casar é para essa vida. Agora, decidir por Cristo é algo que nos conduz para a eternidade. Para viver com Ele eternamente, num plano de felicidade divina, ou viver longe dele eternamente. Então, meu irmão, você que acompanha a Palavra Viva agora, entenda isso. A decisão que você tomar, seja por Cristo ou não, ou fora de Cristo, terá consequências para toda a eternidade. Essa é a decisão mais importante que nós podemos tomar. Então, a decisão de ser de Cristo é uma decisão que nos conduz para a vida eterna. Aí muitos podem dizer, mas eu não tenho certeza. E se não for verdade, por exemplo, a gente passar por essa vida e tudo acabar? Aí está o princípio da fé, quem crer. O que é ter fé? O que é crer? É certeza no que eu não vejo. Então, o céu, né, a realidade da eternidade, é crer em Cristo. Ele fez uma promessa, entenda isso. Jesus fez uma promessa. Qual é a promessa? Quem crê viverá eternamente. Ele diz, que é para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é um princípio eterno. Isso é uma promessa divina. Eu creio, eu leio isso e digo, eu quero viver essa realidade. Eu creio nisso que Jesus está dizendo. Eu creio nessa promessa. Então o que eu devo fazer? Viver como quem crê. E se eu quero buscar o reino de Deus, eu preciso viver o amor. Se eu quero buscar o reino de Deus, eu preciso viver o amor. E Jesus já disse em Mateus, né, depois das bem-aventuranças, naquele primeiro discurso do Sermão da Montanha, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. Tudo mais virá por acréscimo. A decisão mais importante da nossa vida é a decisão pelo reino de Deus. É a decisão pela santidade. É a decisão pela eternidade. E essa decisão, ela se vive no amor. Já disse isso também tantas vezes. E é uma verdade. Existem santos de todos os tipos. Homens, mulheres, grandes, pequenos, crianças, idosos, etc. Mas o que os tornou santos, o que eles têm em comum é a grandeza do amor. O santo é aquele que amou de forma extraordinária, que amou muito, muito, intensamente a Deus e ao próximo. Portanto, vivamos, meus irmãos, o amor, para então podermos, quem sabe um dia, na misericórdia de Deus, vivermos eternamente com Ele, no reino. Agora, importante, o que fazer para aumentar o amor? Qual é a recomendação que Jesus já deu aqui para que cresça em nós essa capacidade de amar? Olhar para a cruz. O sinal do amor para o cristão não é o coração, é a cruz. E mais, é a cruz com o crucificado. Quando eu olho para a cruz com o crucificado, eu vejo ali o sinal do amor perfeito. Do amor que é livre, do amor que é total, do amor que é fiel, do amor que é fecundo, do amor pleno. Se eu quero que cresça em mim o amor, é preciso que eu olhe para o crucificado. Porque ali está o sinal perfeito da demonstração de amor. O próprio Cristo disse, não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E foi o que Cristo fez. Ele deu a vida por nós. Por isso, nesse momento, meus irmãos, brevemente, vamos rezar, pedindo que o Senhor, Cristo crucificado, aumente em nós essa capacidade de amar. Que possamos amar sempre mais e melhor. E aqui me veio ao coração que houve alguém que não tirou os olhos da cruz. Que mesmo sendo a única, que não foi envenenada pelo pecado, que não foi tocada pelo mal, ela não tirou os olhos da cruz. Foi a Virgem Maria. Estava ali aos pés da cruz o tempo todo, mesmo diante de uma angústia suprema ao ver o seu filho crucificado, mas ela fixou o seu olhar na cruz.
precisamos imitá-la. Olhar para o crucificado, para a partir do seu exemplo amarmos cada vez mais e melhor. Peçamos então a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Essa é a palavra de Deus para nós hoje e nós queremos convidar você a divulgar o programa Palavra Viva, a falar para mais pessoas do programa Palavra Viva, para que outras pessoas possam ter essa experiência dessa semente que fecunda o terreno do nosso coração. Divulgue o programa para sua família. Nós vivemos aí num período político, às vezes muitas divulgações de questões políticas. Né? Se nós às vezes tivéssemos o mesmo empenho para falar de Jesus que nós temos para divulgar às vezes outros assuntos, nós evangelizaríamos o mundo inteiro. Então não perca essa oportunidade, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas também, para que outras pessoas também busquem a palavra de Deus diariamente. Amém? Então, essa a partilha e espero que você tenha vivido mesmo uma experiência com Cristo no dia de hoje. Estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Olá, meu irmão, minha irmã, estou aqui para fazer um convite muito especial a você. Dia 17 e 18 de setembro, nós teremos o segundo módulo do aprofundamento Amor Fecundo. Esse tem como tema Chamados ao Amor. Nós falaremos de temas da atualidade, à luz e a visão da teologia do corpo de João Paulo II. Então, falaremos sobre ideologia de gênero, cultura de morte e tantos outros temas que estão aí batendo a nossa porta, porém com a visão e a resposta que a teologia do corpo tem para todos esses temas. Então você não pode perder. 17 e 18 de setembro, Amor Fecundo, aprofundamento de teologia do corpo, aqui na Missão Maria de Nazaré. Mais informações no telefone aí desse vídeo.